O Japão, pessoal, promulgou hoje uma lei contra a discriminação de pessoas da comunidade LGBT. Só que essa atitude, essa legislação, está sendo muito criticada pelos ativistas. Aí, por qual motivo exatamente? Essa pergunta que eu faço a você, Priscila Yasbeck, para que nos explique esse cenário, por favor. Oi, Elisa, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente, um esboço dessa lei previa que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero não deveria ser tolerada, era o que dizia a lei. Mas o texto foi alterado e agora diz que não deve haver discriminação injusta. Então, o que os ativistas e críticos estão dizendo é que isso abre brecha para que, de fato, haja exceções à regra que criminalizaria essas atitudes preconceituosas contra o público LGBTQI a mais. Então, essa lei ficou enfraquecida, saiu enfraquecida. Era uma lei que o primeiro-ministro Fumio Kishida estava querendo fazer e aprovar antes da reunião do G7, que aconteceu no mês passado em Hiroshima, mas que por causa justamente de divergências entre políticos, inclusive da base do próprio governo, acabou saindo só agora e enfraquecida. Vale falar que o Japão é o único dos países do G7, que incluem algumas das economias mais avançadas, industrializadas do mundo, é o único que não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, o Fumio Kishida teve que demitir em fevereiro um assessor que disse que as pessoas fugiriam do Japão se o casamento entre pessoas do mesmo sexo fosse permitido e que ele não queria viver ao lado de casais LGBT. Apesar de ter demitido esse político que disse essas frases preconceituosas, ele também não faz esforço para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda que haja uma visão de que a sociedade japonesa é conservadora e tradicional, 70% das pessoas aprovam o casamento, a união entre pessoas do mesmo sexo, isso segundo pesquisas que foram feitas no Japão. Além disso, mais de 300 cidades, mais de 300 municípios permitem um tipo de união que não é o casamento, que tem menos direitos, mas já aprovam esse tipo de união, a união entre pessoas do mesmo sexo. Porém, falta ainda a legalização do casamento, que não é previsto pela Constituição. Nos últimos 2 anos, 5 decisões foram feitas em relação a esse assunto e 4 tribunais decidiram que é inconstitucional proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, o casamento não é permitido e, como o casamento não é permitido, pessoas que se unem no mesmo sexo, elas não têm direitos, por exemplo, à herança ou a participar do convênio de saúde do parceiro. Volto com você, Elisa. Obrigada, Benzinha. Priscila Yasbeck conversando com a gente, ao vivo da Europa e a primavera. Eu sei que eu já falei isso 30 vezes, mas é que eu não aguento ver essa imagem. O pessoal ali todo primaveril circulando pelas ruas francesas.